Agora, sem mais delongas, eu queria passar para as perguntas. Vamos fazer um bloco de 3. Então, por favor, levantem a mão que eu leve o microfone até vocês. Digam seu nome e para quem a sua pergunta se destina. Temos aqui um teto de 10 minutos, porque alguns palestrantes precisam sair. Então, peço que as perguntas também sejam relativamente breves. Você não vale. Alguém tem precedência? Eu fui marcando o tempo que eu estava no telefone aqui, porque eu estava consultando dados, eu não estava sem atenção. Eu queria, na verdade, são muitas perguntas, eu sei se vocês estão com o tempo comprimido, tá? Fazer pergunta para qualquer um da mesa que quiser responder. Uma das percepções que se tem a partir da pesquisa feita pelo IPEA, né, o IPEA lançou uma pesquisa, eu acho que na semana passada, a respeito do litígio na Justiça do Trabalho, né? E é evidente que parte do debate é interessante porque é um debate sem dados, né? É um debate que se tornou muito ideológico, sim, porque ele não é fundado em dados, mas sim em impressões, em anedotas, né? Um debate muito anedótico, eu vejo. E uma das coisas, e por favor me corrijam, porque eu acabei de consultar aqui, né, é que você tem hoje mais de 60% das ações, de fato, são ações onde você está reclamando a quitação do contrato, os valores de quitação do contrato, né? Então, aí é que vem um pouco a pergunta para o Solon, porque ele já tinha me dito em outras circunstâncias, e hoje ele reforçou aqui, né, de que há uma enorme insegurança. A Justiça do Trabalho ela tem um problema porque ela transfere para o futuro, né, aquilo que tinha sido acordado no passado. E se os dados do IPEA são corretos, grande parte, quem é o principal causador daquilo é aquele que não quita o contrato. Então, eu queria, assim, com base um pouco nos dados, não sei se você viu a pesquisa do IPEA. Vi, claro. Né? Também é interessante a gente notar, e aí eu um pouco acho que é a questão para os colegas que vêm da Justiça do Trabalho, né? E eu tinha 10 perguntas para fazer, mas só farei uma, né? Que é o seguinte: usou-se, de fato, as custas como um mecanismo que busca substituir as punições que estão presentes no sistema jurídico sobre a litigância de má-fé, né? E uma impressão que se tem é de que os juízes não aplicam a litigância de má-fé. Então, em alguma medida, parte do problema foi ocasionado pela própria Justiça. É baixíssimo o índice de aplicação de litigância de má-fé. Então, em que medida também a reforma não criou uma correção, que eu concordo com o Marcos de que é equivocada, mas ela está buscando sobrepor a algo que a Justiça do Trabalho deixou de fazer há muito tempo, que é aplicar sistematicamente aos litigantes de má-fé alguma sanção. Então, eu teria só 2 perguntas, vocês respondam como queiram, e só um comentário, né, que, daquilo que disse o Solon sobre insegurança jurídica, que isso não é particular da Justiça do Trabalho no Brasil, quer dizer, isso é razoavelmente sistêmico em todas as áreas. Se você pegar as grandes áreas de litígio, que são tributário, previdenciário, elas se dão exatamente pela incapacidade que você tem de harmonizar a jurisprudência e de que a autoridade judiciária seja capaz de submeter as decisões dos tribunais superiores, né? Veja, e aí é que vem a questão: a quem isto beneficia? A quem que é o beneficiário imediato, vamos dizer, na área tributária, quando você tem insegurança jurídica e, portanto, você faz com que os processos sejam intermináveis? Quem é o beneficiário imediato na Justiça do Trabalho? Os dados também da pesquisa do IPEA demonstram que 7 meses de primeira instância, 8 meses de segunda instância, 1 ano tribunais superiores e 3,6 anos de execução. Quer dizer, quem que é o beneficiário dessa justiça que, claramente, é uma justiça lenta? Não é dirigida a ninguém, embora eu tenha comentado o nome de 2. Eu vou tentar responder às suas perguntas da forma mais simples possível que eu encontrar. 52%, esse é um dado também da pesquisa, dos devedores da Justiça do Trabalho, os maiores devedores da Justiça do Trabalho, 52% é empresa pública.
Então, vamos devagar. Eu queria discutir quem é o tal do empresário, que enche a Justiça do Trabalho, que ganha com isso. Então, 52% está polarizado no governo. Não, eu estou aqui juntando os argumentos. O Estado também é o principal incidente. Isso. Não há dúvida de que o Estado é o principal causador desse problema. Isso. Então, só para não ficar com a questão... Então, quem empurra as execuções trabalhistas na Justiça do Trabalho com a ineficácia também é o Estado. A Procuradoria-Geral da República, da onde o senhor foi muitos anos um ilustre guerreiro, a Procuradoria do Estado. Mas a Procuradoria, a AGU, tem feito um grande debate sobre a não necessidade de recorrer. E o Estado insiste em que eles têm que recorrer. Então, há lá resoluções que o ministro da AGU coloca desses casos não vão mais recorrer, aí o governo revoga a resolução, porque não tem dinheiro. Então, esse é um ponto que eu gostaria de abordar. O segundo ponto é quem interessa. Eu tenho visto por aí que o empresário não tem interesse em progredir com o seu passivo. Explico por quê. Primeiro, o juro da reclamação trabalhista é de 1% ao mês sobre o capital corrigido. É a melhor aplicação financeira do país. Não tem outra que dá 12% líquido ao ano, acima da correção monetária. Isso é muito acima da CDI. Então, os CFOs estão de olho nesse passivo trabalhista. As empresas com capital aberto têm que publicar, as empresas com capital em bolsa têm que publicar. Nós tivemos, nos últimos anos, um efeito do movimento de regulação de mercado, que está trazendo para nós uma transparência maior desses dados. Um dia, talvez, até sinistralidade de plano de saúde seja provisionada em balanço. Mas nós estamos chegando hoje a uma realidade muito clara de quem deve e quem não deve. Então, os empresários desse país, e aí essa palavra também é muito ampla, né, têm tentado diminuir os seus litígios. O que leva a essa litigiosidade? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Né? A primeira, por exemplo, eu acho que falta orientação. Os nossos canais, aí nós vamos falar um assunto que eu adoro debater com você, que é política pública. Os nossos canais são de denúncia, não são de orientação. As campanhas do governo terminam em denuncie. As campanhas do Ministério Público terminam em denuncie. Então, eu vejo que nós precisamos de campanhas melhores de orientação. A fiscalização do governo é precaríssima. O governo terceiriza a atividade fim fiscalizatória. O governo, quando ele cria regras determinando que eu retenha INSS antes de pagar o prestador de serviço, quando ele determina que eu sou responsável pela cadeia produtiva que eu contrato, quando ele coloca que a minha responsabilidade social corporativa ela é jurídica, ele abre mão do poder fiscalizatório. Só que há uma diferença. Eu vou dar um exemplo. Eu fui para uma empresa de confecção na área esportiva fazer uma auditoria de responsabilidade social corporativa num fornecedor. Eu falei, olha, eu preciso entrar naquela sala ali, o que tem ali? Ele vira para mim e fala, ali é a camiseta do concorrente, eu não posso mostrar para você. Então, há um limite para o empregador, para o empresário, poder cuidar ou olhar. Ele não tem poder de polícia, ele não tem poder fiscalizatório. Eu não consigo olhar tudo. E o Estado cobra que eu olhe tudo. Se atrás daquela parede tivesse um trabalho análogo à escravidão, eu não ia conseguir chegar nela. Então, dizer a você assim, quem é o culpado disso, a quem beneficia. Claro que há empresários terríveis nesse país, mas eu arrisco dizer, assim, sem fazer também nenhum tipo de ironia, eu tenho um respeito acadêmico pelo Fávio imenso. O vetor daqui para lá é que toda vez que ele fala alguma coisa, eu leio até bilhetinho. Escuto e reflito. Eu não ouço, eu não escuto, eu ouço e reflito. Então, eu não acho que o empresário que acabou com a comissão de conciliação prévia, eu não acho que eu quero fechar a porta da igreja, não é por aí.
Eu acho que os empresários nesse país têm tentado, de maneira muito incisiva, resolver essas questões. Eu vejo diminuição de índices de sinistralidade de saúde, diminuição de índices de reclamação trabalhista da empresa. Hoje, o mundo olha o Brasil e todas as reuniões que eu faço com empresários estrangeiros que são acionistas de empresas brasileiras, a pergunta primeira é: como é que eu posso fazer mecanismos de diminuição do passivo trabalhista que eu tenho? Por que eu tenho esse passivo? Como funciona? E criam mecanismos de redução de jornada, de redução de trabalho, de pagamentos, de erros de sistemas, e montam sistemas, etc. Então, eu não acho que esse fluxograma deteriore o país. Agora, a gente precisa sair do discurso social e para o discurso prático. Eu dou um exemplo para você, a carteira de trabalho. Não existe nada, com todo respeito a Getúlio Vargas, mais ultrapassado, horroroso, sujo, enfim, do que a carteira de trabalho. A carteira de trabalho não registra nada, todo mundo perde, ela está sempre rasurada, manchada, é um horror. Então, vamos fazer uma cédula de chip, de identidade, para substituir a carteira de trabalho. Não podemos fazer isso com a memória de Getúlio, foi o que eu ouvi no Congresso Nacional. Então, a gente precisa ter um pouco mais de debate sobre isso e mudar o padrão, né, do que nós estamos discutindo. Eu não acho que eu possa definir uma política de alternativa de solução de conflitos porque o cara tem 2 empregados ou porque ele tem 10 mil empregados. Eu posso assegurar que quem tem 10 mil empregados trata melhor os seus 10 mil empregados do que o dono da papelaria. Eu entro nesse debate forte, posso assegurar isso. A gente não pode ter estigmas e pré-julgamentos. Há uma necessidade de se fazer um debate nesse país. Para usar um exemplo claro, né? Um debate de soluções objetivas para as questões e tramitar pelo Congresso Nacional e fazer esse debate. Eu acho que essa é a solução, Oscar. Eu não vejo uma solução de se analisar uma foto do passado e dizer assim, olha, isso aqui interessou a fulano, interessou a ciclano. Tirando as 10 primeiras empresas que estão lá, que são empresas públicas, da 15ª à 20ª, qualquer um aqui queria trabalhar lá. Banco Itaú tem um monte de ação trabalhista. Quem não quer um emprego no Banco Itaú? Banco Bradesco tem um monte de ação trabalhista. Quer dizer, não é gente que frita criancinha. São empresas que têm política de responsabilidade social corporativa, que têm milhares de trabalhadores que adoram trabalhar. O Banco Bradesco é o que tem a menor rotatividade de emprego no Brasil. Então, mas isso também, você está falando de algo que é tecnicamente menor dentro da justiça do trabalho, né? Porque as indenizações médias são de R$ 4.500. Sim, mas de pessoas que o trabalham... O trabalhador brasileiro, 72% dos trabalhadores brasileiros ganham abaixo de 2 salários mínimos. Eles não são empregados do Itaú. Sim. Né? Então, não estou entendendo exatamente, talvez. Não, aí você vai discutir. Aí você vai discutir o valor da execução versus quem processa. São coisas diferentes. Há um número grande de reclamantes e o valor da execução de cada processo. Claro. E essa conta média é somar e dividir, ela não tem um conteúdo acadêmico, ela é uma conta de divisão. Não, quando você faz um cálculo que a justiça do trabalho custa muito, você usa. Sim. Você fala, olha, eu não disse que custa muito, eu disse que não tem dinheiro suficiente para atender a necessidade da justiça do trabalho. Eu não acho que ela custa muito ou pouco. Estou dizendo que ela tem um orçamento de 14 bilhões, esse orçamento foi reduzido esse ano, causou prejuízos imensos à Justiça do Trabalho. R$ 4.000 por ação. Sim. E as ações valem, em média, R$ 4.500. Não me parece uma coisa muito eficiente. Não, em matéria de eficiência, não, mas também é uma... Aí nós vamos chegar na discussão lá do deputado que fala, então é melhor pagar os 8 milhões, os 8 bi para todo mundo e economizar 6. Isso aí não é essa a questão. Agora, a Justiça do Trabalho não está conseguindo ter receita para papel e caneta. Tem vara que não tem caneta, como ocorre com as delegacias nesse país, como ocorre
com as audiências de consumidor, serviço de saúde. A gente está numa precarização imensa, não há a menor dúvida disso. Complementar uma coisa que eu acho que é importante nesse assunto. Uma das perguntas era exatamente qual é o peso ou qual é a importância, comparando os diferentes tipos de justiça. Todas elas são lentas. Se a gente pensar no nosso país, o que está acontecendo hoje. Então, qual seria a diferença de uma justiça lenta numa outra esfera que não seja trabalhista? Então, só complementando, o Dr. Marcos disse que entrou com uma ação contra o banco pedindo algum tipo de indenização por alguma coisa eventualmente acontecida. E não há como precisar qual seria exatamente o comportamento do juiz com relação ao desfecho do processo. Muito bem, se na esfera trabalhista acontece isso por parte de um pequeno empresário, para ele faz toda a diferença. O Dr. Marcos, talvez, se perder o processo, não vá sentir absolutamente tanta significância com relação a isso. Perdeu. Ah, triste, sei lá, não deu certo, puxa, esse país é injusto e tal. Mas, se for alguma coisa na esfera da justiça do trabalho, o empresário que entrou não teve nenhum provimento jurisdicional, não teve a medida que ele imaginava, no tempo que ele imaginava, a empresinha dele poderia ser comprada por uma outra, ou ter um processo de fusão, aquisição, qualquer que fosse esse mecanismo, e deixa de estar na vitrine por conta disso. Então, não interessa, na verdade, aos micro, pequenos empresários, não interessa estar em litígio. Primeiro, por conta de despesa em processo que não tem sentido, eles não querem contratar advogado. E isso já seria ruim para a gente, independente de justiça perpetuada no seu trabalho ou não. Então, não querem contratar um advogado, não querem pagar custa, não querem pagar recursos. Eles têm esse problema exatamente do valor ser corrigido por um índice muito maior do que eles poderiam pensar em ter um dinheiro aplicado. E segundo, porque tira essas empresas pequenas da vitrine, quando não os tira do mercado. Então, é diferente eu ficar esperando lá por um processo, uma determinação, durante 6 anos, 7 anos, gastando, às vezes, o que eu não tinha com relação a advogado e depósito recursal, e não saber exatamente qual é o direcionamento da ação. Então, isso é uma coisa, para outras esferas da justiça, eu posso ficar muito triste, eu perdi uma ação, que pena, mas na justiça do trabalho, isso significa, lá na frente, diminuição de oferta de emprego. A empresa fecha. A empresa fecha, ela não vai ficar esperando uma definição. E, se tiver uma definição ruim, numa condenação que seja muito superior aos 4 mil, 30 mil, 50 mil, que pode não parecer nada para uma empresa de grande porte, para a empresa de pequeno porte, ela acabou. Sem contar que, invariavelmente, aparece a frase, não brinco mais. Porque eu tentei ser empresário, não quero mais. Então, isso me lembra... Eu estava aqui pensando agora, lembrei de uma fase do Caetano Veloso que eu acho demais. Enquanto os homens exercem os podres poderes, motos e fuscas avançam os sinais vermelhos. Eu acho sensacional. A gente está num processo de discussão hoje de como é feito, de o efeito, de o acesso e tal. Para os pequenos empresários, há um processo de desviar da lei. É isso que eles fazem. Quando eles vão lá para o empregado e dizem o seguinte, olha, eu te encontro na justiça lá para pagar, tudo bem? A pergunta seria, para a nossa magistratura, por que será que os empresários fazem isso? Porque eles não têm certeza de que um acordo homologado por eles, ou feito por eles, até no sindicato, que vá dar quitação daquele débito que eles estão pagando. Então, a condução é muito mais fácil para eles, e isso com relação a esse programa que eu participei também, eu não posso dizer que as mulheres que estavam lá empreendedoras fossem mulheres, nossa, corruptas, nossa, mulheres que infracionam com relação ao direito do trabalho. O que a gente pode afirmar categoricamente é que há uma forma de sobreviver no país como empresário. E uma das formas, lamentavelmente, é desviar da lei. Então, eu não sei se a gente quer isso para o nosso país. Isso é um negócio danado. O desviar da lei, invariavelmente, vai me colocar lá naquela justiça, que é uma justiça que ninguém quer. Então, a gente não é um desmerecimento, não é dizer que não precisa, não é dizer que está diminuído, esvaziado o poder. Nós não vamos discutir sobre poder. A gente tem que discutir como é que a sociedade anda. E a forma de sobrevivência de pequenos empresários é exatamente dizer, olha, qual é a saída, Denise, para a gente não ter questionamento sobre isso? Será que casadinha, puxa vida, é um negócio proibido, mas faz sentido eu não poder confirmar com o meu empregado o que ele vai ganhar? São coisas esquisitas. Eu tenho uma ação correndo, eu acho ótimo. O empregado quer fazer o acordo, já sinalizou nessa história. O juiz não dá homologação. Como é que pode ser um negócio? Não é empregado, ninguém está com uma faca no pescoço dele, ele precisa do dinheiro e não quer esperar 6 anos. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje é um questionamento sobre a esfera do direito, a gente está falando de conceitual, e o que eu comentei no começo da apresentação, eu tive a oportunidade de trabalhar com gente que está querendo sobreviver a um pequeno negócio. O cara não quer perder tempo discutindo e contratando advogado. Advogados presentes, não fiquem tristes e deprimidos. Há informações de que a nossa profissão, inclusive, vai deixar de ser como é.
Então, nós estamos falando aqui de uma situação, não sei se essa preocupação, talvez o nosso direcionamento seja para outro tipo de atividade e não para ficar litigando. Então, isso respondendo à história de que há uma diferença de tempo nas justiças, mas a justiça do trabalho estrangula a sociedade. Ela estrangula a oferta de trabalho. Estrangula. As pessoas estão desanimadíssimas com isso. Não é só um discurso de insatisfação com relação a políticas públicas. É um discurso de querer sobreviver no mercado que não dá. Apertadíssimo, não dá para fazer nada. Então, só para falar sobre isso, que é uma coisa que me inflama também. Eu vi que a senhora ficou inflamada. Mas isso é uma coisa que me inflama. Eu vejo uma gente que quer ir séria. E não vai. Eu acho que posso fazer um comentário rápido, depois eu lhe devolvo a palavra. Apenas alguns comentários sobre o que foi falado aqui e sobre as perguntas do professor Oscar. Em relação à quantidade de processos, né, a judicialização excessiva e a pesquisa do IPEA, 60% são questões relativas à rescisão de trabalho. Se nós tivéssemos uma fiscalização do Executivo, do Ministério do Trabalho, efetiva, mais da metade desses processos não existiriam. Não é? Então, é uma questão que, assim, é culpa da Justiça do Trabalho essa deficiência? Não. A Justiça do Trabalho recebe isso. Né? E recebe porque alguma outra coisa está falhando nesse caminho, porque a Justiça do Trabalho é a última porta. É a última. Né? Então, em primeiro lugar, o cumprimento da lei. O cumprimento da lei, sim, é também um fator cultural, é um fator econômico, é um fator cultural. Né? Estivemos há pouco tempo fazendo um congresso internacional na França e ouvindo lá um magistrado da sala de trabalho, né, do tribunal. Eu já sabia, mas perguntei a ele, como é a execução aí? Né? Ele não entendeu a pergunta. Ele não entendeu. Como assim? Do que a senhora está falando? Né? Eu estou falando depois que a sentença é dada, como se faz para que ela seja cumprida. Não, isso não é um problema nosso. Se eu dou a sentença, ela será cumprida. E ponto. Se algum louco não cumprir essa sentença, o credor vai ter um oficial de justiça que não é servidor público, é um extra, é um cartorário, que vai fazer essa sentença cumprir forçadamente. Né? Então, do que estamos falando aqui, em termos de volume de processos na Justiça do Trabalho? As sentenças não são cumpridas, a lei não é cumprida, a fiscalização não é realizada. Quando chega na Justiça do Trabalho, é muito. Não é? Então, acho que também é uma questão de perspectiva e de contextualizar o sistema do mundo do trabalho como um todo. Né? A outra questão é a questão do número. Né? Esses números, o ministro Barroso falou há algum tempo atrás, talvez vocês se lembrem, e teve muita repercussão, que a Justiça do Trabalho era a justiça que mais tinha processos no Brasil. Né? As últimas pesquisas, a pesquisa do Justiça em Números, a Justiça do Trabalho tem 7% das ações no Brasil. 7%. 80% está nas justiças estaduais. Justiça Federal, 17%. Né? Então, assim, a impressão de quem está na justiça todo dia também é uma impressão que pode estar um pouco distorcida. Né? As justiças estaduais têm um volume imenso. O nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, se a gente tem 90 desembargadores no TRT2, Justiça Comum tem o quê? 350 desembargadores. Não é? Então, algumas últimas questões. A questão dos devedores, dos maiores devedores, sem dúvida o Estado, né? Mas, outro dia, por ocasião de uma participação numa CPI da Previdência, eu peguei a lista dos maiores devedores da Previdência Social. E peguei a lista dos devedores trabalhistas que está no site do TST, dos que têm a certidão de débitos trabalhistas. Né? Se pegarmos as empresas, no âmbito das empresas privadas, porque o público não está na lista das certidões de débitos trabalhistas,
são basicamente as mesmas empresas. São as mesmas que não pagam, não cumprem a legislação trabalhista e não pagam a Previdência. Né? Então, isso é uma questão estrutural. Isso é uma questão que a Justiça do Trabalho não tem esse alcance, ela não consegue resolver essa questão. Né? E, por último, a questão da celeridade. Né? Semana passada, outro dia, o ministro corregedor, o ministro Renato, esteve lá fazendo uma correção no nosso tribunal. E ele nos falou, quer dizer, hoje a Justiça do Trabalho é a que tem maior, a que está informatizada, completamente informatizada, que tem os mecanismos mais céleres e as médias de solução mais rápidas. Né? Hoje, a média nacional de decisão de recursos é de 90 dias. Né? E a quem interessa a celeridade, é outra questão. Há pouco tempo atrás, antes do PJE atormentar as nossas vidas, aqui no Tribunal do Trabalho, os recursos estavam sendo decididos, os votos estavam sendo prolatados em 30 dias e, com algum prazo de umas 2 semanas para entrar em pauta, eu digo que em 45 dias, no máximo 60 dias, os processos estavam baixando para a vara. Nós estávamos com uma rapidez tão grande que não dava tempo de fazer carta de sentença. Entravam as petições de pedido de carta de sentença, a gente mandava aguardar, porque o processo já estava pautado. Não é? Então, isso também nós sentimos, nesse momento, uma diminuição dos recursos, inclusive dos recursos de empresa. Não valia a pena para uma empresa pagar um depósito recursal com um recurso que seria decidido em 30, 40 dias. Né? E o outro exemplo foi a mudança da legislação, acho que o Marcos vai lembrar bem, dos embargos declaratórios. Né? Enquanto os embargos declaratórios não suspendiam prazo recursal, né, eles eram, em número, infinitamente menor do que são hoje, com 5 dias e interrupção do prazo recursal. Né? Então, eu acho que há interesse, sim, em postergar processo. Não digo que é a maioria, mas existem, sim, áreas de litigiosidade, áreas do empresariado que têm, sim, interesse em postergar o processo. É o que eu tinha a dizer. Eu acho que não. Acrescentaria só um argumento a respeito dos 2 dados, professor Oscar. O tempo de demora da execução trabalhista é muito incômodo, ele é muito curto, e a pesquisa não revela isso adequadamente, porque o processo de trabalho não contava até a semana que vem com a prescrição intercorrente, de forma que o acervo das ações insolucionáveis segue ativo o resto da vida. Então, a proporção é sempre tomada pelo todo, elimina-se uma parcela residual na ponta de lá e outra na de cá para chegar à média. A nossa parcela de lá é infinita porque os processos não terminam, né? Mesmo os que atestadamente não podem ser solucionados, mesmo os que são abandonados e tal. Esse é um dado. Agora, me parece que a inferência de que ela é mais efetiva está no incômodo que provoca a atuação. Então, é profilática a tentativa, que foi mencionada na minha exposição, de evitar a execução de ofício, porque ela faz o processo correr sem os embaraços da execução, que diga um, diga outro, peça um, peça outro e tal. Minha filha, de 6 anos, uma ocasião, lendo o processo em casa, 6 para 7 anos, e ela gostava muito do tempo da junta, porque eu era presidente naquela época da junta, e ela gostava bastante. Depois ela ficou aborrecida com a história de só juiz, mas ela, lendo um processo uma vez, aprendendo a ler, disse: escuta, eu não entendi o que está escrito aqui. Você está dizendo para a parte, diga à parte o que de direito em 10 dias? Você não sabe o que é de direito em 10 dias? Essa lógica infantil. O juiz sabe o que é de direito, as partes sabem o que é de direito, porque é que eu preciso estacionar o processo a cada passo para perguntar para a parte: olha, diga aí o que é de direito, como se isso fosse o exercício do direito romano sumular. Se você disser a frase errada, lamentavelmente perdeu o direito. É uma fase muito aguda, e aí eu preciso, e aí vou ficar muito feliz, porque a admiração é de volta recíproca, concordar com o Solon. Há muito abuso. Né? Quando debatemos o projeto de lei do TST em 2011 com o Congresso,
Eu escutava dos advogados que foram lá pelas entidades patronais, nos debates que mantivemos, dizendo assim, o senhor não sabe o que acontece na Bahia, não sei em que lugar, em que as coisas são muito atropeladas, não há direito de defesa e tal. Eu não desconheço que isso possa acontecer. Posso contar um fato. Durante o recesso, o presidente do TST funciona sozinho no tribunal para todas as questões urgentes, inclusive as da corregedoria. É a época, portanto, que o infeliz mais trabalha. E num dos recessos que passei lá na companhia do ministro, dia 18 de dezembro, entrou uma ação civil coletiva para assegurar aos operários de uma grande obra no norte o pagamento do 13º, que estava anunciado que não seria pago, e o dinheiro para ir para casa, porque há um recesso na obra entre Natal e Ano Novo e não tinham dado o dinheiro da diária para os fulanos voltarem para suas casas no recesso do Natal. A ação civil pública era movida só contra o empreiteiro e não contra a usina, não contra a hidrelétrica, que era a construção de uma hidrelétrica. O juiz do primeiro grau indeferiu a liminar que foi postulada e marcou a audiência para janeiro. Não pode fazer nada, é o recesso e tal. Daquela medida, a parte interessada apresentou um mandado de segurança que já caiu no recesso. No recesso, um desembargador do Tribunal da 11ª Região deferiu a medida, determinando o bloqueio de R$ 2.800.000, que era o valor estimado lá para as custas, da conta do proprietário da hidrelétrica, não do empreiteiro. Portanto, de quem, se houvesse sido incluído no polo passivo, poderia ter a responsabilidade indireta, ou subsidiária, eventualmente solidária, reconhecida, mas sequer fora incluída no polo passivo. E aí, então, isso chegou ao TST, porque este aí, quando teve a sua conta penhorada, né, reclamou ao TST, também não tinha outro recurso, uma correção, um pedido de providências, e o presidente, então, determinou que fosse liberado o valor da conta corrente. Então, eu não ignoro, estou longe disso, de constatar que há mesmo abusos. Esses abusos, talvez, tenham levado a essa reação que eu preciso amarrar essa execução de alguma forma, e eu não tenho dúvida em responder. Ao devedor interessa amarrar a execução. O custo do processo em andamento, ele existe, mas a ideia de que ele é um investimento muito favorável precisa ser enfreitada com um dado concreto, que não há índice de correção monetária. Variação da taxa referencial é um índice negativo de correção monetária a maior parte dos meses. Não há correção monetária, há juros de 1% ao mês, não cumuláveis, não sobrepostos, mas não sobre o capital corrigido, porque o capital não é corrigido. Quando a prova disso é que agora, depois que a União já adotou o IPCA como índice de correção monetária, depois que toda a administração pública adotou, quando isto foi adotado para os débitos trabalhistas, rapidamente o capital reagiu e obteve um pronunciamento precário, que deverá ser precário por uns 30 ou 40 anos do Supremo, dizendo, não, aqui não pode corrigir. Por quê? Porque a correção monetária triplicaria, em alguns casos, o débito, o passivo trabalhista. Não é uma correção monetária desproporcional, é a correção monetária de um índice desprezível, que é o IPCA. Ele não corrige, por exemplo, contratos privados. O IGPM é muito mais usado porque reflete muito mais a variação efetiva de custo. Quer dizer, não é o índice das galáxias, é um índice que não é negativo. Então, eu questionaria se, de fato, aguardar o processo não é economicamente mais vantajoso. Depois, soma-se a isso, ainda para procurar responder a pergunta a quem interessa, esse movimento pseudo-cidadão que conciliar é legal. A ministra Ellen Grace que lançou este slogan e ficou. E aí o conciliar é legal promove uma indiscriminada conciliação, às vezes de títulos que não há mais o que conciliar. A transação é um instituto do direito, não é um instituto inventado pelo direito do trabalho. A transação é solução ou prevenção de litígio mediante concessão recíproca. Eu fiz esse papelão já, a mando de uma das presidentes do tribunal, uma ocasião em que não havia distribuição imediata dos recursos, os processos ficavam na garagem do tribunal 1 ano esperando a distribuição. Nesta época, eles eram responsabilidade do presidente do tribunal. Aí uma delas me escalou para chamar esses processos à presidência e compor, as partes tentarem um acordo. E aí você dizia para o reclamante, escuta, lembra do seu processo? Lembro. Pois faz um ano que ele está esperando distribuição e ainda não foi distribuído. Você tem 20 mil de crédito. Aqui nos autos há 5.500 do depósito recursal. Quer receber 5.500? E algumas vezes a pessoa fala, quero. E aí tem razão, a Denise. Às vezes o camarada não quer o direito dele, mas ele quer o que é mais efetivo e mais imediato. E aí o Estado não pode dizer, a meu juízo, não pode, porque você tem 20 para receber. Agora, recebe 5.500, por quê? Porque não tem nenhuma perspectiva de acabar.
Né? Então, isso está na conta, não está na minha conta, isso está na conta de quem empreende, né? Porque é sistematicamente assim. Na hora de fazer o que se chama transação, a gente omite a reciprocidade de concessões. Eu posso transacionar o pagamento de verbas rescisórias, eu lamento, isso não chama transação. Isso pode chamar renúncia, mas não chama transação. E defendo a posição de que o juiz tem muita dificuldade, talvez de dever ser proibido, negar, em alguns casos, isso, porque eu não sei se o reclamante tem que pagar o aluguel deste mês, e senão vai ser despejado, por exemplo, para usar uma hipótese infantil. Não sou dono da vida dele e ele pode dizer, eu vou renunciar. Eu só penso que é mais honesto a gente deixar de chamar isso de transação e depois dizer, não, é possível, num país civilizado, eu que posso comprar carro, eu que posso abrir mão da minha herança, etc., eu posso também transacionar. Eu posso transacionar. Agora, a gente fala de alguma parcela de direitos indisponíveis que a renúncia precisa ser assistida, precisa ser pelo menos informada. E aí não é informada. Aí eu chamo de acordo. Fiz um acordo com o patrão. Qual foi? Ele vai me pagar a rescisão em 4 vezes. Isso não é um acordo, isso é uma renúncia. A lei diz que é à vista. Diz que se não for à vista, tem multa. E se não, além disso, tem que ter correção. Eu vou receber em 4 vezes, sem correção e sem a multa, eu fiz uma renúncia. Se eu estou esclarecido disso, eu estou esclarecido disso, e eu preciso dessas parcelas agora, não me vale esperar 6 anos para ter os 100. Eu quero os 20 agora. Ótimo, está assistido, está protegido, não está na presença de alguém que gere desconfiança, estamos acertados. Agora, chamar isso de transação e dizer, olha, eu preciso transacionar fora de juízo, porque eu preciso ir para frente, o negócio precisa florescer, etc., e gerar frutos, eu acho que é um exagero despropositado. Última observação, e me alonguei, peço desculpas. O quadro da litigação contra o Estado tem uma hipótese de resposta também, e não é ainda científica, mas eu penso que não seja de todo disparatada. O empregado do Estado reclama empregado. O empregado privado reclama desempregado. Então, o empregado do Estado tem condição de reclamar mais, né? Porque durante a relação ele pode reclamar, isso não vai implicar o desfazimento do seu contrato, e aí, se outra violação diferente ocorrer durante a sua relação contratual, ele reclama de novo. Então, não é raro que o mesmo empregado público tenha diversos processos contra o seu empregador. A legislação do direito administrativo é bastante complexa, permite que os advogados interpretem a sobreposição de gratificações, etc., para que isso vire um pedido interessante, um pedido viável, e trazem a tese para o judiciário abraçar, com a diferença do setor privado, que aí ele não se torna um desempregado. Porque, via de regra, com algumas exceções honrosas que existem, eu militei como juiz em São Bernardo e lembro de ver a Volkswagen, não demite quem reclama. Uma ocasião, peguei uma reclamação de dano moral porque o chefe, a acusação era essa, o chefe me ameaça de demitir se eu reclamar. E aí, quando abri o primeiro página do processo, tem a certidão de distribuição, entre as mesmas partes havia 8 processos. A ameaça de que, se ele entrar com o 9º processo, ele vai embora. Há honrosas exceções, mas, em regra, quem entra com ação no curso da relação fez o seu último ato empregado, né? Vai durar o emprego até a citação do reclamado. E isto justifica que eu tenha, num montante muito mais expressivo, né, segundo penso, no poder público, em relação ao poder público, porque ele não pode demitir. Também esse tem sido um argumento econômico para evitar a garantia de emprego genérica prometida pela Constituição no inciso 1º do artigo 7º. Quer dizer, então, que país será este em que todos poderão reclamar durante a relação sem perder o posto de trabalho? Mas essa pergunta ficaria para um outro ano, né, professor? Porque é mais complexa do que as anteriores. Bom, acho que, tendo em vista o adiantado da hora, as palestras precisam ir embora. Agradeço a presença de todos, especialmente gostaria de saudar a presença, mais uma vez, da desembargadora Silvana, por ter vindo aqui representar a Ana Matra, e aos professores aqui do curso de pós em Direito do Trabalho, e também magistrados e advogados, pelo excelente debate. Esse debate vai ficar registrado na nossa página do site, então é muito importante para que também os alunos que não puderam comparecer possam acompanhar esse debate. Agradeço imensamente a presença mais uma vez e que esse debate possa continuar daqui para frente, que ele será ainda muito importante. Obrigada a todos.